Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas é chamado o Evangelho do Caminho, porque nos coloca Jesus caminhando para Jerusalém, e enquanto vai caminhando, ele vai ensinando os seus discípulos e as pessoas que ele vai encontrando ao longo do caminho. E hoje nós encontramos Jesus caminhando e alguém chega e diz: Mestre, diz, quer dizer, um imperativo, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Na cultura de Jesus, herança ainda era mais complicado do que hoje, porque a herança era dada a maior parte para o primogênito, e este, segundo a sua boa vontade ou má vontade, distribuía a outra parte com os irmãos. Logicamente, quem estava reclamando era um dos irmãos mais novos. E Jesus não entrou na questão. Jesus fez uma pergunta: mas quem me constituiu o juiz da questão de vocês? Porém, Jesus aproveita para, a partir de uma situação concreta em todos os tempos, porque até hoje herança é um problema sério. Eu conheci um senhor que ele dizia assim: família é um grupo de gente unida pelos laços de sangue e separada pelos interesses. Todos nós sabemos quantas questões, quantas intrigas ainda hoje fazem parte do processo de divisão de herança. Mas isto tem uma razão. Isto tem uma razão de ser. Eu me lembro de uma história que diz que 2 caminhantes foram jantar numa pensão. E aí vieram num prato 2 bifes, um grande e um pequeno. E faltou energia na hora. E quando a energia volta imediatamente, o pedaço grande já tinha saído do prato. E então o outro disse assim: rapaz, mas tu és muito mal educado, pois tu pegaste logo o pedaço maior. E ele foi e perguntou assim: e se fosse tu que fosse pegar, tu ia pegar qual? Eu ia pegar o menor. Pois está aí, pega o menor. Ou seja, a raiz de todo este desentendimento está no coração do ser humano e praticamente de todos os seres humanos, que é o que Jesus disse: atenção, cuidado com a ganância. A ganância. A ganância é esta ânsia interna
que faz a pessoa querer preencher aquela carência interior apenas com dinheiro e dinheiro e dinheiro, e quanto mais tem, é como se bebesse água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. O ser humano não é apenas um ser material. O ser humano é um ser afetivo. E o ser humano é um ser espiritual. Se nós reduzimos o ser humano a apenas uma dimensão da existência, acumular, acumular, acumular. Augusto Cury tem um livro, se não me engana a memória, é O Vendedor de Sonhos, mas pode ser que não seja. Faz muito tempo que eu li este livro, li apenas numa noite. E ele conta um homem muito bem-sucedido, muito rico, muito dinheiro. Se achava o homem mais bem-sucedido. Tinha uma esposa e uma filha. E toda vez que ele marcava um passeio com a esposa e a filha, quando chegava no dia, tinha sempre um negócio que ele ia ganhar muito dinheiro e ele não podia, mandava só a esposa e a filha. E isto se repetiu várias vezes, até que um dia, já na hora de viajar, ele chegou à mesma conclusão, recebeu uma ligação, era um negócio inadiável, e ele não viajou, e também não dava mais tempo que a esposa e a filha viajassem no mesmo avião. E ele colocou a filha e a esposa no avião seguinte. E o avião seguinte caiu. E ele perdeu a esposa e a filha. E ficou só com seus negócios e o dinheiro. E somente aí ele foi perceber que que dinheiro sozinho não traz a realização plena do ser humano. Não é errado a gente querer enricar. Errado é a gente querer, é a ganância. Olha a história. Jesus fala do homem conversando consigo mesmo. E geralmente quando uma pessoa está fazendo um plano ruim, conversa sozinho consigo. Tive uma grande colheita. O que eu vou fazer? Ah, já sei. Vou aumentar meu celeiro. Vou guardar tudo que eu tenho, todos os meus bens. Em nenhum momento entra filho, entra esposa, entra pai, entra mãe, entra irmão, entra amigo, entra outra pessoa. Não entra ninguém. Só ele. Só ele e seus bens. É exatamente a ganância. Quanta gente rica. É porque aqui vocês moram em Uruoca. Não tem tanta gente rica, embora tenha. Mas os ricos são sempre mais distantes. Mas eu que tive a oportunidade de andar por mais de 20 países, de conversar com gente de todas as classes,
eu posso dizer a vocês, gente que tem muito dinheiro, tem uma dificuldade imensa de ser amado e de amar. E o ser humano só vai encontrar a sua realização se ele amar e se ele for amado. Pode ter o dinheiro que tiver, pode ter a riqueza que tiver, mas quando ele chega em casa, não está bem com a esposa. Quando ele chega em casa, não vem nenhum filho ou uma filha ao seu encontro, abraçá-lo, beijá-lo, perguntar como foi a viagem. Coitado, é uma pessoa tão pobre que só tem dinheiro. Eu tenho encontrado muita gente miserável que só tem dinheiro. Eu costumo sempre dizer, eu tenho 4 filhos, e eles não são meus filhos de sangue, mas eu não ofereci muito dinheiro a eles. Mas eu ofereci a eles carinho, amor, atenção. Eu soube abraçá-los, beijá-los, acariciá-los. E foi este carinho, este abraço, este beijo. Eu também reclamo e reclamo muito. Mas não faço só isso. Ainda hoje, em qualquer lugar que meus filhos me encontram, pode ser na frente de quem for. Eles me abraçam, me beijam, me cheiram. Eu também os abraço, beijo e cheiro. Porque não só de dinheiro, não só de comida vive o homem. Comida até o governo dá. Até o governo dá comida. Mas amor, só quem pode dar é quem ama. Amor, só quem pode dar é quem está próximo. E por isso que o grande mandamento de Jesus o mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ainda disse mais: ame o próximo. Somente o próximo nós podemos dar atenção, dar carinho, dar amor. E nós somos seres espirituais, que precisamos dar um salto de qualidade e nos relacionar com a fonte de toda a existência. Quantas vezes eu estou comendo uma manga, que eu sempre gosto de comer manga no almoço, e eu digo, mas como Deus é bom, criou esta manga para eu comer, doce, gostosa. Como Deus é bom, fez tanta gente trabalhar para que esse alimento esteja aqui. Agora é interessante, gente, quando uma pessoa está doente fisicamente e está perto de morrer, a primeira coisa que ela sente é fastio. Não é isso, doutor Inês? Precisa a gente botar uma sonda nasogástrica, porque senão não come. Quando uma pessoa está doente fisicamente, ela não quer se alimentar.
Quando a pessoa está doente, psicologicamente, o marido pega no ombro, se vira para colar. Alguém diz bom dia, passa de cara ruim. Alguém toca no ombro, dá um pulo para ali. Sinal de que está doente. Tudo isso é sinal de que está doente. A gente deve ter pena de pessoa assim. Convida para rezar, não quer nem saber, está doente espiritualmente. O fastio é o certificado de uma doença grave. Se a doença grave for física, não quer comer. Se a doença grave for psíquica, afetiva, não aceita carinho, não aceita o toque humano, não aceita a ternura humana. Se a doença for espiritual, tem fastio de rezar, de pensar em Deus, de agradecer e de ver tudo tão bom que Deus fez para nós. Que hoje nós não sejamos gananciosos, que nós queiramos ganhar, e faz bem ganhar, mas que ao ganhar a gente ajude os outros. Disse o salmo tão bem cantado hoje pelo doutor João Paulo, que a nossa vida é breve. E o Evangelho também, Jesus lembra desta brevidade. O homem que encheu o celeiro e morreu naquela noite. Ontem estava havendo uma festa imensa, uma convenção imensa em Fortaleza. E antes de terminar a convenção, morreu, chega a notícia da morte do pai do candidato. É assim. Quando você for, você vai deixar herança para os outros brigarem, ou você vai deixar amor, lembranças de afeto, de amor, de bondade, que vai ajudar eles a multiplicar a herança que você deixar? A resposta eu deixo com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.